Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Sayyidi wa alin wa lakhirin. Medaya Rasulullah, medaya Sadat Yashrabi Rasulullah, medaya Mashaykhina Dastur, ya Sheikh Abdul Al-Faiz Dagestani, Sheikh Muhammad Nazir Al-Hakari Medaya. Tarikatuna Sukhba al-Khairu fil Jamia. Meus queridos irmãos, como fica o seu servir a Deus quando você está em severas dificuldades? Como fica a sua relação com Deus quando você está passando por momentos difíceis? Fica abalada? Como fica a sua fé? Você segue fazendo orações? Você faz mais orações? Você diminui as súplicas, os ritos, o salá? Como fica o seu coração? Veja, irmão, uma prática sufi dizer, ou mesmo que diga mentalmente, né, mesmo que só pense Bismillahirrahmanirrahim antes de fazer qualquer coisa. É difícil manter essa prática no dia todo. Eu mesmo várias vezes ao longo do dia, não me lembro mais, intertido fazendo outras coisas, com a cabeça distraída em compromissos, em agendas, em reuniões, enfim. Mas em algumas vezes eu me lembro bastante, quando eu vou comer, quando eu vou servir alguma coisa para alguém, especialmente alguém que eu tenho carinho, que eu gosto. Quando eu vou oferecer algo, eu mentalmente digo Bismillahirrahmanirrahim. E porque para mim é muito claro que quando eu penso em oferecer ou fazer alguma coisa em nome de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado seja para sempre, é diferente de eu fazer só eu. Como se eu pudesse fazer só eu, né? Mas tá bom, vamos voltar ao que eu estava dizendo. Como se fosse possível eu me desconectar de Allah, me desconectar de todas as coisas e agir sozinho. Talvez seja melhor eu explicar agindo apenas com a minha vontade e o meu ego. Mas quando eu digo Bismillahirrahmanirrahim, é diferente. Bom, e aí a gente vai fazendo as coisas do nosso dia a dia. E quando tá tudo bem, tá tudo bem. É mais fácil. É mais fácil lembrar de agradecer, é mais fácil lembrar de ficar feliz. Mas quando as coisas começam a se complicar, quando nós passamos por momentos de dificuldade, de privação, em que o medo começa a crescer e não está crescendo porque pode dar errado, mas muitas vezes porque já está dando errado, já estamos tendo problemas que se agravam, problemas que muitas vezes não afetam somente a nós, mas a nossa família, ou funcionários, enfim, pessoas que dependem da gente de alguma maneira. A gente vai entrando numa espécie de fechamento, de clausura, de escuridão. E aí fica bem difícil de manter a nossa relação clara e límpida com Allah. Obviamente, Ele está sempre ali, disponível para nós. Mas como nós ficamos? É difícil, meus irmãos, manter a nossa fé nos momentos de dificuldade. É difícil manter a clareza, manter o equilíbrio, manter a sabedoria. E muito mais difícil ainda, as virtudes elevadas. A delicadeza, a gentileza, a esperança, a generosidade. É muito mais difícil manter um comportamento com virtudes elevadas como essa. Quando eu vejo uma pessoa que está no meio do sofrimento, que está passando por um momento de dificuldades, de sofrimento,
e essa pessoa de alguma maneira se queixa pouco, ou às vezes não se queixa, ali eu vejo uma consciência elevada. Quando eu vejo uma pessoa que está no meio do sofrimento e está se esforçando para manter a delicadeza, para manter a gentileza, muito embora se perca várias vezes disso, muito embora se atrapalhe e se irrite, e os primeiros que sentem isso são aqueles que estão mais próximos, são a sua família, são os seus amigos mais próximos, são aqueles que são mais... Esses são os primeiros que vão sofrer. Os que estão mais longe não convivem todo o tempo e eles muitas vezes só pegam já a atitude filtrada. Por isso que para os de fora, para os que estão mais longe, muitas vezes parece uma coisa, mas quem convive na intimidade é diferente, porque os da intimidade pegam também os momentos em que aquela pessoa fraqueja, fracassa. Mas mesmo assim, quando eu vejo uma pessoa se esforçando para isso, eu dou graças a Deus, alhamdulillah. Eu oro por essa pessoa, porque obviamente aquele coração está lutando com todas as suas forças para não ser vencido pelo ego, para não ser vencido por Shaitan. Na minha experiência, meus irmãos, cada um tem a sua, né? Mas na minha experiência, não é difícil eu me sentir conectado com Allah quando está tudo bem. E também não foi difícil me sentir conectado com Allah quando tudo de pior aconteceu. Nos momentos mais sombrios da minha vida. Quando realmente tudo que podia dar errado, deu errado. Alguma coisa inesperada aconteceu e destruiu tudo. Depois que destruiu tudo, depois que acabou tudo, eu não senti dificuldade de... Aliás, no momento em que eu perdi todas as minhas esperanças nessa vida, no momento em que eu não tinha mais sonhos, não tinha mais esperança, não tinha mais nada, só sobraram duas coisas. Eu não tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de continuar vivendo, mesmo que eu não soubesse para quê, mesmo que eu já não me importasse com mais nada, mas eu não tinha vontade de morrer. E eu também não tinha vontade de me revoltar com Deus, nem virar as costas para Ele de jeito nenhum. Claro que naquele momento eu não tinha feito minha reversão ao Islã, não era um murid, nada disso. Mas eu sempre fiz minhas orações, sempre procurei a Deus. E é claro que fica mais difícil, né? Mas eu não sentia vontade de me afastar. A única coisa que eu perguntava era o que Ele queria de mim, me colocando naquela situação. E esperava uma resposta por anos. Agora, no momento um pouco antes, nos momentos de pré-catástrofe, nos momentos de se aproximar do perigo e de começar a sentir o perigo e de começar a experimentar os primeiros problemas, nesses momentos para mim sempre foi mais difícil. Nesse momento sempre foi desesperador. Nesses momentos eu sentia que eu estava sozinho, que Allah tinha me abandonado, tinha me deixado sozinho e que por mais que eu rezasse e pedisse, não adiantava nada. Não foi uma nem duas vezes que eu senti isso, foram muitas vezes. Tantas que eu nem me lembro de todas, mas foram muitas vezes. Então, eu sei que eu sofro pela minha cabeça, pela preocupação, pela ansiedade que vem nesses momentos assim. E eu também já sei que essas se tornam armas do polo involutivo, armas de Shaitan, nesse momento de dificuldade. Então, a única coisa que eu conseguia conservar, se eu sentia distância, se eu sentia que ela tinha me abandonado, mesmo assim, eu me esforcei durante toda a vida para não me corromper, para não procurar um caminho que fosse... para não fazer as coisas erradas.
para não me desviar de alguma maneira. Eu preferia então aguentar a privação financeira, as dívidas, todas as dificuldades que vão, a vergonha, tudo que vem a partir disso, para mim ainda era melhor isso do que pegar alguma coisa que não era minha, do que mentir de alguma maneira prejudicando alguém, do que me apropriar, do que, enfim. Para mim, isso eu consegui resistir. Graças a Deus. Mas estou comentando isso não para contar uma história, mas para que os irmãos também possam fazer a sua própria reflexão a respeito da pergunta que fiz no começo. Como fica a sua fé? Como fica a sua relação com Allah quando você está em dificuldades? Curiosamente, nos momentos de dificuldades é onde a gente mais precisa dele, é onde a gente mais deveria se agarrar a ele. Mas o medo, a raiva, a vergonha, a frustração, o desespero, o abandono que nós experimentamos muitas vezes nos cegam. E é fundamental que cada um dos irmãos encontre uma maneira de retomar, de reencontrar o caminho. Quase tudo que fazemos no nosso salá são lembradores. E para mim, muitas vezes, esses lembradores, eles vão sendo as migalhas do caminho, como a história do menino que se perdeu na floresta e deixava migalhas para poder voltar. Só que nessa história, as migalhas não são comidas pelos pássaros. As migalhas vão permanecendo como sinalizadores no caminho. Cada pequena recitação, cada pequeno zikr, cada pequena oração, cada pequeno alhamdulillah, cada pequeno bismillah ao longo do dia vai ajudando a lembrar, vai ajudando a retomar e vai ajudando a alimentar a parte mais ferida nossa nesses momentos de dificuldade. Amin al-Tawfiq al-Fatiha.